Seja muito bem-vindo ao Rofcast, o podcast do Grupo Ritaco, que conecta você com os temas mais atuais sobre saúde e gestão. O tema de hoje é propósito e como cada um de nós pode fazer a diferença no mundo. Para falar sobre esse tema tão especial, eu tenho a honra de receber Beatriz Martins. Ela é empreendedora social, fundadora da ONG Olhar de Bia e uma grande parceira do Grupo Ritaco. Bia, seja muito bem-vinda ao Rofcast. Estou muito feliz de te receber, muito mesmo. Você foi uma das pessoas que, antes do projeto acontecer, eu falei, não, vou trazer a Bia, porque ela precisa contar a história dela aqui. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você e a família Ritaco são muito especiais pra gente há muitos anos, né, Rafa? Então, a gente tá contando nos bastidores. Não, há muitos anos, antes da nossa parceria existir, nossa história em Guarulhos, agora também. É uma honra, o estúdio tá lindo, de verdade, uma energia muito boa. Espero a gente poder compartilhar bastante coisa legal aqui. Ai, com certeza. Bia, vamos começar com uma pergunta que tem tudo a ver com o propósito. Sim. Né? O que te move, Bia? Hoje a gente vai falar muito sobre propósito. Cara, eu acho que assim, a gente gosta de gente, são muitas coisas, né? Mas eu acho que no meu lado vai de contra com isso. São duas coisas, Rafa. Eu sou cristã, então pra mim a minha relação com Deus é muito importante. Então assim, eu vejo que tudo que eu faço hoje tem uma missão de Deus muito grande. E não tô falando de placa de igreja, não tô falando de religiosidade, do meu caso, né? A minha fé é muito importante. Então, primeiramente Deus, segundamente pessoas. Então, eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conectar. Eu acho que assim, por mais que o nosso viés é extremamente de impacto social, não necessariamente só as pessoas que precisam da ajuda física, ajuda financeira, mas pessoas no geral. E eu acho que assim, a gente consegue ajudar de diferentes formas, né? Então, fazer o bem é simples e não simplório. Então, às vezes é uma fala, às vezes é um abraço, às vezes um brilho no olho, às vezes um convite. Então, eu sou totalmente movida a pessoas e elas me movem todos os dias. Ai, que linda! Muito bom te receber. Quero muito que você conte a história de como nasceu a ONG Olhar de Bia. Legal. É muito legal contar essa história em Guarulhos, porque a gente sempre, graças a Deus, hoje pode estar em várias outras mesas em outros lugares e falar da nossa Guarulhos, e como a gente falou no começo, eu sou muito fã da nossa cidade. Eu acho que assim, todo mundo nasce em algum lugar por algum motivo. Então, eu sempre odiei a síndrome de vira-lata, seja ela com Guarulhos, seja ela com brasileiro, sempre o de fora é melhor, sempre o de fora é melhor. Cara, e o que mais me incomoda é que as pessoas que reclamam só que não tá fazendo nada pra mudar. Fala, cara, gente, não tô falando, não tô tapando sol com a peneira. Tem vários desafios, mas tem várias oportunidades. E Guarulhos é o segundo maior PIB do estado e uma cidade cheia de gente potente, gente boa. E graças a Deus a minha missão começou aqui. Então eu costumo brincar que a minha vida é marcada por 2 grandes dias, que é o dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. E foi 2006, quando eu tinha 6 anos de idade. Então eu nasci em São Paulo, mas eu morei em Guarulhos minha vida inteira. E eu e meu pai sempre fomos muito amigos, como a gente estava falando aqui, né? Então, uma relação muito mais do que pai e filha, muito de amizade. Essa questão da família também tem um valor muito grande para você, né? Muito, Rafa. Que a gente estava até falando... A gente tem... A gente começou o podcast nos bastidores já. Mas para mim é muito forte. Então, acho que muitas pessoas têm um privilégio, assim como você, de trabalhar com familiares, com irmão, com pai. E infelizmente, tem muitos casos mais complexos e casos são muito legais, como o nosso. Sim. Então, para mim, é muito importante, assim. E essa minha relação com o pai, meu pai foi desde sempre. E a gente sempre, toda vez que ele ia em restaurante, em casa de amigo e tal, em reunião, toda vez que ele ia, ele passava o carro, né? Eu me levava junto com ele pra tirar colo, pra acompanhar, e eu adorava. E um dia desses, indo na casa de um amigo dele pra uma reunião, em agosto de 2006, o carro parou no semáforo, Rafa, numa região aqui central de Guarulhos. Eu olhei pro lado e vi a cena que mudou minha vida pra sempre. Uma cena que é extremamente comum numa realidade como São Paulo, mas nunca foi normal para mim. Eu olhei para o lado e vi crianças da mesma idade que eu. Na época, elas estavam... tinha 6 anos, né? E elas estavam sujas, com roupa rasgada, pedindo ajuda para sobreviver, pedindo comida. E para mim, aquilo foi muito chocante. Falei, como eu tenho meus lanchinhos, minha roupinha e tal, e elas, uma realidade tão diferente da minha. E aí o carro andou mais um pouco, veio um grupo de crianças até a gente, bateu assim na janela, né? Ô tio, tem alguma balinha, algum doce para dar? E nunca fomos dar dinheiro, era sempre comida quando tinha. E meu pai não tinha nada para dar naquele dia. Aí eu falei, pai, por que as crianças estão assim? Aí ele virou para trás, ele, assim como, filho? Eu falei, pai, elas estão sujas, com roupa rasgada e tal. E ele todo sem graça para explicar um problema. Tinha 6 anos. Então, exatamente. Para explicar um problema social para uma criança de 6 anos. Aí ele falou, filho, os pais delas não têm dinheiro, não têm condição, e elas ficam dessa forma.
E, Rafa, aquilo pra mim foi extremamente chocante. Foi um soco no estômago, né? Aquele inconformismo. Cara, não tá certo isso. Beleza. E toda vez que eu ia em restaurante almoçar, jantar fora com a minha família, quando o garçom via trazer a conta, hoje em dia é em QR Code, mas na época, ao invés de trazer a conta em moeda, ele trazia naquelas balas. Balas, os troquinhos, né? Sou dessa época também. Troco em bala, em bala de hortelã, de iogurte e tal. Eu adorava comer aquelas balas. E a partir daquele dia eu parei de comer. E eu comecei a guardar. E tudo eu contava pro meu pai, né? Meu pai é meu melhor amigo e tal. E aquilo eu senti em Deus de guardar pra mim. E foram passando os meses. Agosto, setembro, outubro, eu ia no restaurante, guardava, guardava. Meu pai começou a perceber, achar estranho. Aí chegou um dia, perto do Natal, em dezembro, o garçom deu um monte de balinha pra mim, pra minhas irmãs, e eu peguei meu punhado pra guardar. E eu brinco assim, hoje eu tenho 25 anos e 1,5 m, né? Porque eu tinha 1,10 m com 6 anos, né? Então toda desengonçada pra guardar um monte de balinha. Aí meu pai falou, filha, o que tá acontecendo? Você adorava comer essas balas, você parou do nada, você tá jogando fora, tem algum motivo? Eu falei, não, pai, não tô jogando fora. Aí, Rafa, eu fui embaixo da minha cama, assim, no meu quarto, né, embaixo da minha cama, peguei um pote cheio de bala, tudo melecado, amassado. O pai falou, Bia, parecia um ninho de rato, era um doce único, de tão melado que tava. Falei, ó, pai, lembra aquele dia que vimos aquelas crianças na rua? Elas pediram umas balas pra gente, nós não tínhamos pra dar. E eu, na minha atual condição de criança de 6 anos, o que eu poderia fazer é dar um pouco do que eu tinha, que era bom pra mim, eu sei que poderia ajudá-las de alguma forma. E meu pai escutou aquilo e falou, putz, e agora, né? E a gente sempre fez ação social pontual entre família, pouco, mas nada muito grande, né? Sim. E aquilo foi um chamado mesmo de Deus. Aí meu pai falou com os amigos, vizinhos e tal, falou, gente, a Bia teve essa ideia, vamos fazer uma ação, juntar uma galera? De uma hora pra outra, sem pretensão alguma, ajudamos 600 pessoas naquele Natal. Para quem nunca fez nada, pô, legal, tal. E chamamos de ação Olhar do Bem, para mostrar o olhar da criança. Né? A criança gosta ou não gosta, não tem maldade, é muito simples. Um amigo dele falou, pô, legal, Olhar do Bem, mas por que não chamamos de Olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. E por que não Olhar da Bia? Porque olhar de criança, todo mundo tem. Olhar de Bia, de Rafa, de Mateus. Nós somos crianças há mais tempo, né? A gente queria mostrar isso. E aí começou. No ano seguinte, na Páscoa, foram mais 2.000 crianças, por muito tempo em ações pontuais. Nossa vida, meu pai brinca que era uma vida normal antes, né? Só que eu não fazia ideia que a nossa ação pontual se tornaria minha missão de vida. E nasceu o Olhar de Bia. Hoje, o Olhar de Bia, agora em dezembro, completaremos 19 anos de existência. Nossa. Em 19 anos, foram mais de 500.000 vidas impactadas. Hoje, o Olhar de Bia é uma organização social, de fato. Não somos laicos e apartidários, sem nenhuma ligação religiosa ou política, nunca recebemos R$1 público. São empresas que patrocinam o nosso trabalho. E nossa grande missão é acabar com a miséria através da educação. E nosso core é na formação de jovens talentos pelo Brasil. Nossa, Bia, que linda a sua história. Eu não conhecia. Eu já conhecia Você não mais ou menos. Então, eu já conhecia mais ou menos. Caramba. Eu ouvi da bala, mas assim. Não exatamente como foi. Cara, e a gente conhece há tanto tempo, né? Que doideira. Sim, é verdade. Essa foi a nossa história. Parabéns, linda a história. Obrigada. Eu sou fã do seu pai, sou fã de vocês. Nós também somos de vocês. Sou fã do trabalho lindo que vocês fazem. Obrigada. Realmente, existe essa generosidade. E você me falando que começou com 6 anos, gente. 6 anos. Por isso que eu falo muito. Eu sempre falo da nossa missão em Deus, porque é isso, Rafa. Não foi eu, a Bia. Você acha uma criança de 6 anos falar, vou criar uma ONG? Lógico que não. Então, até porque eu nem sabia o que era ONG, né? Mas foi realmente Deus, assim, que colocou esse propósito na minha vida. No seu coração, e né? Eu que e meu você pai, conseguiu transbordar e fazer acontecer. E nós só fomos obedientes. Ok, é isso. Amém. Vamos. E começar a missão. Parabéns. Obrigada. Sou fã mesmo do trabalho de vocês. E a gente tem muito orgulho de apoiar sempre que podemos. Sim, vocês são grandes, queridos parceiros. Bia, e qual a transformação que você quer ver no mundo através da ONG? Olha, nossa missão, a gente focou muito em jovem no Olhar de Bia, né? Por que isso? Assim, acho que muito de mim, né? Então, eu comecei o Olhar de Bia muito nova e eu fui crescendo junto com o Olhar de Bia, literalmente. Então, o Olhar de Bia foi meio que uma irmã, mas pra mim foi crescendo junto e vendo as possibilidades que a gente tem. E o nosso grande sonho, Rafa, é da mesma forma que a gente tem, sei lá, uma Boca Rosa, Babianca Andrade, quando você pensa em maquiagem de mulher, pensa nela, pensou em jovem, pensou em Olhar de Bia. E não só no impacto, necessariamente, mas jovens como um todo. Por quê? A gente quer formar grandes talentos. E a gente tem um mantra do Olhar de Bia,
que a gente não é uma ONG para coitadinhos. Coitadinho, caramba. A gente ajuda quem quer ser ajudado. Exato. E os nossos jovens, a gente tem um programa, é o Alicerce, nossa principal frente do Olhar de Bia. Dura 3 meses, é um programa online, nível Brasil, são 2 edições por ano. E nesse programa a gente traz mentores, histórias como a Rafa, inclusive, eu quero que você seja uma mentora. Será? A Rafa contar prazer. a história de vida. Então, antes da Rafa ser uma empresária, trabalhar com seguros, tá? De onde você veio? Pô, fiz farmácia, fiz marketing, toda a sua história. Da mesma forma, vou trazer alguém de arquitetura, alguém do mercado financeiro, várias áreas diferentes para abrir o leque de profissões e, ao final, conectar oportunidades para esses jovens. Mas o mais legal do Alicerce, que a gente brinca, a gente desenvolve as people skills, porque de soft não tem nada. Então, vocês sabem muito bem, né? Então, nosso público também, lidando com RH. Não tem nada de soft lidar com o outro, não tem nada de soft lidar com gestão emocional, trabalho em equipe, lidar com gente. Desafiador. É muito mais hard do que qualquer hard skills. Eu, se ficar um mês com você, eu aprendo a vender seguros, tenho certeza. Agora, lidar com o outro, comportamento é o mais desafiador. E hoje, 80% das empresas contratam pelas habilidades técnicas e demitem pelas comportamentais. Exato. E a gente entendeu esse gap e fomentou o Alicerce. Então, hoje o Alicerce, nosso grande foco é formar jovens talentos, tanto para empreender, mas também para trabalhar nas empresas. Então, a desenvolver essa habilidade deles para ser jovens com garra. Não é sobre genialidade, sabe? É sobre jovens talentos com vontade. E nosso grande diferencial é a inteligência emocional. Então, hoje, Rafa, para ser uma ideia, por edição do Alicerce, a gente é ponte para salvar 6 a 7 alunos do suicídio. Chegam alunos com alto nível de doença mental, de ansiedade, depressão, burnout, e no Olhar de Bia acolhido. Então, a cada edição, a gente roda um NPS para falar o que você mais gostou do Alicerce, né? É a visita técnica, é o emprego, a mentoria? Não, é o acolhimento. Que é o único lugar... Como eles se sentem em casa. É o único que lugar a gente estava conversando. Pertencentes. Exato. Só que é muito louco. Uma coisa, o aluno que vem aqui no Olhar de Bia em Guarulhos falar que se sente em casa. Mas agora o aluno que assiste mentoria gravada falar que se sente em casa. Fala, cara, como assim? Tipo, olha a forma que a gente está chegando. Então, nosso objetivo é formar essas habilidades para conectar. Então, hoje, quando a gente fala de NR1, agora regularizações tão importantes, é justamente por isso. Porque é muito difícil tanto contratar pessoas boas, né, e capacitadas nessa pegada, tanto mantê-las. Então, hoje, o Brasil é o segundo país com o maior índice de turnover do mundo. Cara, é muito bizarro. E por que isso? Sim. Porque a nossa geração, de um lado, é uma geração muito potente, a geração Z, mas é uma geração que não aprendeu a amar o esforço. Então, hoje quer algo muito fácil. Então, pô, meu primeiro emprego é ganhando R$5.000. Primeira dificuldade já desiste. Já é teto de vidro. Sim. Então, o que é muito comum a gente encontrar no mercado? E é isso que a gente muda a mentalidade deles no Alicerce. Não, primeiro emprego tem que ser home office, óbvio, híbrido. Presencial não existe. Presencial todo dia, tá maluco. Tem que ser no mínimo híbrido, ganhando salário bom, com todos os benefícios. Caraca, eu não tive isso. Eu trabalhei antes do Olhar de Bia focar. Eu trabalhei em startup durante muito tempo. Cara, era uma merreca que eu ganhava para fazer e eu amava. E foi parte do meu desenvolvimento enquanto ser humano profissional. Então, a gente fomenta muito isso neles e por isso que a gente virou um parceiro das empresas nessa via de contratar e fazer ponte de jovens com vontade, jovens com garra. E na empresa se desenvolve na área de carreira, de potenciais, e aí cresce dentro da companhia. Então, isso é muito importante nesse cenário que a gente está agora, de fomentar a gente com, né, como eu falei, né, não coitadinhos, mas gente com vontade. Que realmente vão fazer a diferença, Exato. né? E que vão entender essa oportunidade, agarrar essa oportunidade como uma oportunidade da vida deles. Exatamente. Porque eu vi, vocês estão levando, eu estava conversando com seu pai, vocês estão levando jovens para o Vale do Silício, gente. Conta agora, isso pra gente. Daqui, ó, a gente parceria, inclusive até cruzou no evento da Startse, né? A gente tem uma grande parceria com a Startse, que é a maior empresa adoro as feiras da Startse. Eles são maravilhosos. Inovadores. Eles são muito. E eles, ó... Tem muito. Eu acho que a Start, não é nem pra fazer merchan nem nada. Mas eu lembro, quando eu trabalhava em startup, faz muitos anos isso, e eu lembro que a Start era a única, que hoje em dia, graças a Deus, tem muitas opções, né, de educação executiva e tal. A Start foi pioneira real, assim. E eles têm um programa. Ano passado eu fiquei 2 meses no Vale do Silício pela minha faculdade. Tive uma experiência de morar lá. E eu conheci o pessoal da Start, que tem polo lá. E aí, uma das sócias da Startse veio me procurar e falou, Bia, e se a gente levasse alguns alunos destaques do Olhar de Bia pro Vale do Silício? Eu falei, oi? Como assim? Tipo, e ela falou numa naturalidade, tipo, eu até peguei a mensagem e mandei pra ela. No direct do Instagram, eu falei, o nome da Bela, eu falei, Bela, como assim? Resumo da ópera. A gente tá que dia agora? 5. Daqui 15 dias... Estamos embarcando, eu e mais 3 alunos do Olhar de Bia, com tudo pago pela Startse, para uma experiência de uma semana no Vale do Silício, estando IA, no maior epicentro de inovação do mundo. Então, são alunos, os 3 são da periferia, os 3 de Guarulhos. Inclusive, uma delas estuda no INEAC.
A Luísa Mel. O outro também aqui de Guarulhos, um menino de 19 anos, que totalmente self-made, assim. Ele começou do zero, agora tá com o escritório dele na Paulo Facini. Nossa. Ele começou, porque foi o trabalho aprendendo, ele tá aprendendo com IA. E o outro é o Wallace, que ele passou na Unicamp e agora passou na USP em Ciências Sociais, assim... 3 crâniozinhos. E muda total a vida da pessoa. Exato. É uma oportunidade que, assim... Depois, o seu pai me contou nessa feira da Startse que eu estava, né? E aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, poxa, genial. Isso vai mudar a vida da pessoa, E, Rafa, a história da pessoa, a família. Exato, é isso. Não é só uma... Não é só... É muito profundo. Exato, exato. É fantástico. E não é só uma viagem, vocês, sabe? Não é... Linda. Eu sou muito fã. E eu tô ficando mais apaixonada ainda. Não é uma viagem apenas, né? Então, assim, claro que seria legal levar todo mundo pra Disney. Do caramba, eu sou doente pela Disney. Então, assim... Aí eu também, já fui 5 vezes. 5 vezes? 5 vezes, eu fui 2 ainda, eu tô no meio do caminho. Nossa, eu tenho 2 tatuagens da Disney aqui, ó. Eu sou doente, mas eu amo a Disney. Não, mas eu chego lá, eu choro. Não, aquelas coisas. Nossa, e a gente pouco emocionada, né? Nossa, quase Disney, nada. Disney pra mim é surreal. Seria legal uma viagem pra Disney? Lógico que seria. Mas lá é uma oportunidade de mudança de vida mesmo, Sim. de formação de nova visão. Pra mim, na minha realidade, ir pra lá já foi surreal. Imagina pra eles. E aí, como você falou muito bem, não muda só uma vida, né, Rafa? Muda uma geração. Uma geração. Todo mundo que vier depois dele, a família, todo mundo que será depois dele, eles são os primeiros que estão se formando, primeiros que têm oportunidade. Então, serão os primeiros, mas não serão os últimos, sabe? Então, Sim. Nossa, eu tô surreal, assim, eu nem caiu a ficha ainda de acompanhar eles, porque um outro parceiro nosso, a GoNoob, uma empresa parceira, que tá bancando a minha ida também. Então, eu poder acompanhar de perto pra eles, falei, cara, vai ser tão mágico poder acompanhar a nossa primeira missão internacional, sabe? Sim. Então, acho que claro que o olhar de Bia tem esse objetivo de gerar oportunidade. Seja vaga de emprego, seja empreender, sejam várias dos seres como esse. Mas é mais do que isso, é além. É formar protagonistas, é senso de, cara, você pode. É o pertencimento. E o que é legal do olhar de Bia, sabe aquela série Glee? Já viu falar? Aquela galera canta, tá? Uma série antiga. Mas, enfim, é um grupo de coral na escola e são todos muito talentosos. Só que essa série, na verdade, são os improváveis. É a galera que, tipo, os excluídos, que ninguém quer, tá? O Alicerce é um pouco isso, o olhar de Bia. As pessoas que são, tipo, cara, que não tem o seu grupo, não tem o seu clã. Então, ou porque é inteligente demais, ou porque é diferentão, ou porque tem outra orientação de gênero, vários motivos. Sim. Chega no olhar de Bia e fala, cara, me encontrei. Tem primeira Estou vez... em casa, estou me sentindo... Posso ser eu, Exatamente. Né? Com 17 anos, nós temos alunos trans, temos alunos de diferentes raças, diferentes idades, diferentes focos de atuação. Então, isso é muito legal. Falei, cara, todo mundo lá, tipo, a mesma pegada. Então, de se encontrar, fala, cara, que agora eu tenho o meu pertencimento. Ah, mas por que isso importa? Cara, a gente como ser humano, nosso organismo, nossa vontade como ser humano, sempre é de pertencer, de se pertencer a algum lugar. Seja uma empresa, seja um time. Por que todo mundo torce? Porque é pertencimento, a gente quer pertencer. E no Alicerce, eles encontram isso. Então, a gente fica muito, muito honrado de ver essa transformação na Especial demais. Bia, e as empresas que querem contribuir? Como que elas podem contribuir? Perfeito. A gente, nessa linha, Rafa, né, o nosso impacto, graças a Deus, sempre fomentamos muito grande. Só que muitas empresas chegavam pra gente e falavam, cara, beleza, mas como que a gente pode? Como pode ajudar? Sim. Como pode fazer de uma forma maior? E aí, na pandemia, foi melhor... respeitando tudo que aconteceu de tragédia da pandemia, de todas as mortes, todas as empresas quebraram. Pra gente, terceiro setor, foi o melhor momento da história. Que as pessoas entenderam a importância do terceiro setor. Porque quando todo mundo tava em lockdown, a gente tava na frente. A gente, quando eu falo, não só olhar de Bia, né? Há várias ONGs do Brasil todo. Sim. Tava na ponta, tava ajudando. E nisso, muitas empresas começaram a entender o olhar de Bia, doar pra gente. Uma delas foi o G4 Educação, chegou o Thales Gomes. E aí, ele me convidou para fazer uma mentoria do G4, e eu falei isso para ele, falei, Thales, como a gente pode fazer algo mais robusto para as empresas, né? Algo, tipo, o olhar de Bia quer ser o braço social das empresas. Falou, Bia, nunca tive com esse olhar, você está se comunicando errado, tem que fazer algo pronto, tipo um SaaS. Falei, um SaaS? Eu já entendi um pouco, porque eu trabalhei em startup, mas assim, eu era uma ONG, falei, cara, como a gente vai fazer um SaaS e tal? Falei, Bia, algo pronto para as empresas que seja fácil, tipo um plug and play. E aí eu fui estressar em cima disso. E aí, com toda essa experiência, a gente teve a ideia de criar o nosso SaaS do bem, que é o Social as a Service, que é o social como serviço. Então, como que funciona? O nosso papel é ser o braço social das empresas. A Ritaco, qual que é o core da Ritaco? Fazer seguros, né? Vender seguros como ninguém. Então, fazer experiência do RH, de saúde, sabe? Vocês sabem fazer isso. Sim. Sabe fazer trabalho social?
Pô, Bia, a gente tem uma ideia, já fez algumas vezes e tal, mas assim, saber fazer não é o nosso core. Então a gente terceiriza pro Olhar de Bia. Então, uma vez que a empresa se torna patrocinadora do Olhar de Bia, né? Então, meio que plug and play, ela tem acesso à oportunidade de contratar jovens talentos com a gente, a trabalhar o brand e a chancela social da marca, a criar produtos sociais em conjunto. Então, até inclusive, tô com uma minha aqui. Você pode pegar para mim, por favor, Carol? Vou até mostrar aqui no vídeo. Desculpa te atrapalhar. A gente sobre criar produtos sociais, né? Tem uma empresa aqui de Guarulhos, inclusive. Obrigada. Chama Chameleon. E aí a gente criou o nosso gente, achei produto maravilhosa né? essa... Chama Chameleon. Essa empresa é uma empresa de mala personalizada e todas as malas são feitas com garrafa PET. Então, é totalmente sustentável. E aí eles criaram a possibilidade de que todas as empresas... A Ritaco vai fazer uma mala lá com eles. A cada venda, R$2, cada item é doado pro Olhar de Bia. Então, eles criaram uma linha de produto social e fora a coleção Olhar de Bia, que todo lucro é direcionado pra gente. Obrigada, vou deixar aqui. Da mesma forma, então já teve empresa, por exemplo, teve empresa de garrafa aquela tipo Stanley, todo o lucro foi revertido pro Olhar de Bia. Então, há formas de como a empresa pode, dentro do seu core business, criar uma estrutura pro social também. Então, possibilidade de contratar, voluntariado corporativo. Então, a gente agora recebeu semana retrasada uma empresa no Olhar de Bia, chama Cibra. É a 5ª maior empresa de fertilizante do Brasil. E eles trouxeram 80 colaboradores de todo o Brasil, time comercial e marketing, galera do campo mesmo, do agro, para dar mentoria para os nossos alunos. Passaram uma tarde dando mentoria. Então, a gente criou uma solução, meio que um one-stop shop, né? Então, um marketplace aí do social para a empresa. Então, a empresa vira essa patrocinadora e tem oportunidade toda nesse ecossistema do Olhar de Bia. E uma outra coisa legal, 2 coisas legais. A gente entendeu que o grande ativo nosso, além do nosso impacto social, além dessa contrapartida para a empresa, em marca, em time, então, assim, até uma deixa perfeita, né? Great Place to Work, quando você faz o processo, você sabe que tem a parte de voluntariado, a parte social. Sim, a parte social então, a gente também, consegue chancelar isso para as empresas que estão nesse momento, ou ISO, ou qualquer bid, a gente consegue dar essa chancela. E, além disso, a gente entendeu a importância do relacionamento que a gente criou com pessoas que têm os mesmos valores que o Olhar de Bia, sejam parceiros, patrocinadores, e criamos uma linha de eventos, né, que a gente chamou de Social and Business. Então, o objetivo, Rafa, é que no final do dia... Eu achei genial isso, porque aí dá para você também se conectar com pessoas que têm os mesmos propósitos e os mesmos valores, né? É o filtro, exatamente. Então, no final do dia, a gente não quer só ser uma linha de custo, mas uma linha de receita para as empresas. Eu falo, putz, eu fui no evento lá do Olhar de Bia, consegui fechar um cliente, olha, gerou retorno para mim. Então, essa é a ideia, fomentar o... Sabe por quê? O Olhar de Bia nunca teve problema com o dinheiro, e sim com a falta dele. Dinheiro é bom e todo mundo gosta. Então, tem uma frase que eu uso muito, né? Que é entre mudar o mundo e ganhar dinheiro, eu fico com os dois. Então, esse discurso de nós contra eles, de bilionário e vilão, cara, nunca colocou a gente. Sim, o Olhar de Bia quer ser muito próspera. Sim, eu quero ser muito próspera. Nossa, Bia, mas como vocês trabalham com homem que tá falando disso? Cara, sim, porque o mundo gira com dinheiro. Claro que o propósito é o nosso principal foco. Mas, cara, a gente paga funcionário com dinheiro. Eu mantenho o nosso sede com dinheiro. Então, não existe essa coisa de, paz e amor. Cara, não, é dinheiro. Então, da mesma forma que qualquer empresa tem meta, objetivo de crescimento, organização sem fins lucrativos. Caramba, eu não posso distribuir dividendos porque não tenho quadro societário, mas eu posso lucrar, eu posso gerar um superávit no final do ano. Então, quando a gente mudou essa mentalidade de que sim, uma ONG é uma parceira social de uma empresa, gera retorno para a marca, para o time, gera pertencimento. Então, voluntariado corporativo. Fui lá, fiz uma mentoria para os alunos do Olhar de Bia. Cara, eu tenho muito mais vontade, tesão de estar na empresa. Então, a empresa, além de dar uma carreira, um salário bacana, eu tô aqui gerando o meu propósito, conectando, minha marca da empresa está conectando coisas ativas. Então, a gente até fez uma parceria agora com a... Você viu aquela... Tem até aqui. Aquela Aplaude, que é aquele que grava a reunião de Sim, sim. Fizemos parceria com eles e agora todas as empresas que fecharem com o Olhar de Bia custa R$1.500. Vai ganhar um Aplaude também. Uau, então, assim, legal. a gente virou... E por que isso? Sim. Bia, mas como assim e tal? Cara, tem que tratar o social como um negócio. Porque na ponta, a gente faz um trabalho do caramba, graças a Deus. Mas a gente só vai conseguir crescer se a gente conversar com as empresas como um diferencial competitivo. Então, o social não é porque é bonitinho, não é porque é bacana. Cara, é necessário. É uma chancela. E você sabendo usar bem, você consegue crescer a companhia de uma forma que atrele os valores também com a causa do impacto. Com certeza. Ai, tô adorando. Linda. Bia, eu queria que você contasse pra gente uma história que te marcou. Legal. Uma história inspiradora que te marcou, que Tenho marcou várias, mas eu acho que uma delas é muito legal acompanhar, é a história do Gui.
Então, a gente, antes do Alicerce, um programa presencial, ele era, antes online, era só presencial dentro de escolas públicas. E a gente fez, em 2018, teve uma edição que a gente fez num bairro aqui em Guarulhos, chama Jardim Arapongas. Esse bairro é um dos bairros com alto índice de violência, criminalidade, é muito, muito complicado mesmo. Ele chegou numa escola que chama República da Venezuela para conhecer essa escola, para tentar fazer o alicerce lá, que era presencial na escola. Só que a escola era muito conhecida pelo alto nível de vandalismo. Então, a escola, assim, destruída, toda janela quebrada, porta lascada, mesa, toda estrutura péssima. Por quê? O senso de pertencimento dos alunos era zero. Falou, é do governo, não é minha, então vou destruir. Só que quem estudava lá não era o governo, eram eles não tinham essa consciência. E aí chegamos na escola e a diretora foi mostrar um vídeo contando a história da escola, né? Mostrou um vídeo. Só que um vídeo, Rafa, animal, com direção, não tinha nada locução, a ver com a realidade. Não, e até tinha a ver, mas assim, a produção do vídeo pra mostrar aquilo era lindo. Falei, nossa, que já agência fez parceria com vocês, que produtora. Ela, produtora? Foi nosso ex-aluno, o Guilherme, que fez. Falei, nossa, posso conhecer o Guilherme? Ela, claro, tá. Tava eu e meu pai. Chegou o Guilherme na época de 18 anos. Menino todo falante, magro, isso aqui. Eu falei, nossa, Gui, como que você fez esse vídeo, né? Qual equipamento? Qual edição? Aí ele, equipamento? Tirou o celular todo quebrado do bolso. Foi com o meu celular que eu fiz. Nunca tinha pego numa câmera na vida. Eu falei, caraca, você manda muito. Aí ele falou, olha, eu amo cinema, amo audiovisual e pode escrever. Um dia eu serei um grande cineasta e vocês verão meu filme no cinema. Falei, uau, caraca, que sem dúvidas, com certeza, tal. E aí, no Alicerce, além das mentorias, a gente leva os alunos para uma grande empresa. Então, já levamos eles para visitarem iFood, Microsoft, Campo de Marte, vários lugares. E naquela edição, a gente fechou uma sala de cinema para mentoria. E chamamos 2 grandes nomes da área. O Saulo Ravan, que ele é cantor lírico e dublador da Disney. Ele dublou o pai da Moana. E aí ele cantando e o filme da Moana atrás. Eu falei, meu Deus, eu com uma boa fã de Disney, era apaixonada. E outro é Miriano Zapata, que fez a mesma faculdade que o George Lucas em Los Angeles, né? George Lucas de Star Wars. Então, pô, só os caras muito férias. Contaram a história, deram a mentoria e tal. Aí no final a Miriano falou assim, olha, gente, eu vou compartilhar com vocês um teaser de um colega meu que tá começando, mas ele será diretor dos próximos blockbusters mundiais e mandou um teaser exclusivo pra galera do Alicerce. Posso passar aqui? Pode, claro. De quem quer o vídeo? Do Guilherme. Meu vídeo no cinema, né? Atrás, embaixo, né? Edição Guilherme Freire. E foi a primeira experiência que o Gui teve através do Olhar de Bia. Resumo da ópera. Através do Olhar de Bia, o Gui foi trabalhar numa grande produtora, uma produtora de vários filmes de artistas. Saiu de lá, foi trabalhar numa startup como videomaker a Gama. Saiu de lá e tem 3 anos que ele trabalha no Olhar de Bia, ele é nosso diretor de audiovisual. Então, toda a nossa... O conteúdo de comunicação do Olhar de Bia, ele que dirige. Faz. Só que o Gui tem um sonho ainda de fazer cinema. E o Gui tem um problema muito bom, que ele é ambicioso demais. O sonho dele é fazer cinema na FAAP. E a realidade dele, FAAP, hoje custa R$7.000 a mensalidade. Ele mora na periferia com 3 irmãos mais novos. Assim, é uma realidade muito diferente. Sim. Só que pra gente, pra Deus, nada é impossível. Faz 3 anos, eu tava no meu Instagram, um tal de Felipe Barreto mandou uma mensagem no direct. Oi, Bia, tudo bem e tal? Eu tô com um projeto aqui de educação e vi você através do G4, do Thales. Queria trocar uma ideia com você. Falei, o cara deve ter uma ONG, né? Tá, vou ajudar. Aí fiz uma call com ele. Ele e a esposa são um casal de advogados de Minas Gerais, super bem-sucedidos e tal. E tava tentando engravidar. E perderam o primeiro bebê. E eles são de volta de São Judas Tadeu. E fizeram uma promessa. Falaram, se a gente conseguir ter um filho, engravidar, nós bancaremos o estudo de Jovens Talentos por um tempo. Uau. Eu quero mostrar um vídeo pra você. É que eu não sei se o pessoal vai conseguir escutar, mas é muito emocionante o vídeo. Aí eu falei assim... Aí a gente fez uma seleção dos alunos do Olhar de Bia que fazia sentido. Falei, tem um aluno nosso que... Falei do aluno do cinema, do Gui e tal. Acho que não vai dar pra ver o vídeo, mas eu vou compartilhar aqui, depois eu mando pra vocês. E depois aí a gente deixa o link aqui. Beleza. E aí eu mostrei, a gente fez uma videochamada com o Gui. Falou, Gui, tem um parceiro... Aí meu pai falou, olha, Gui... o Felipe, tá, um parceiro do Olhar de Bia, ele quer conversar um vídeo com você. Só que é uma série de vídeos que vai demorar 4 anos. Aí ele começou a dar risada, ele, como assim? Aí eu falou, Gui, eu vi o seu vídeo, gostei muito da sua história, gostei da sua verdade, e tô aqui pra te avisar que a gente vai bancar o seu curso na FAP. Uau. E ele entrou na FAP com tudo pago. Agora o Gui, nessa exata semana, tá gravando o TCC dele, que tá finalizando o curso. Ganhou Cannes na FAP, um dos alunos mais bem reconhecidos ali dentro, aluno da periferia. Então, assim, por que eu gosto muito de contar a história do Gui? Por N motivos, né? Primeiro, ele vem da periferia, ele continua na periferia. É um menino que ele conquistou, não porque o Olhar de Bia deu oportunidade, ele já estava fazendo, a gente só chegou no meio e conseguiu potencializar, acelerar ele.
Hoje, ele tá um grande talento, tá se formando lá. E o mais legal de tudo, ele continua com a gente no Olhar de Bia. Então, assim, ele não só se transformou, como ele tá devolvendo já. E não é só o Gui, né? É uma geração, como a gente comentou. Então, acho que isso é uma das histórias que a gente gosta muito de fazer parte, conseguir acompanhar. Um outro caso agora também da mesma turma dele, o Denilson. O Denilson também é a mesma pegada que ele também é aqui de Guarulhos. E na época, ele teve uma mentoria nessa mesma edição sobre empreendedorismo. E na época ele era Sushi Man, de um restaurante aqui de Guarulhos. Ele tava até falando comigo, nossa, fazia wasabi, cheiro ruim pra caramba, tá assim. E aí teve a mentoria de empreendedorismo, e aí ele chegou no meu pai e falou, Rica, eu pedi demissão. Aí ele falou, como assim, Denilson? Nosso objetivo aqui é que vocês gerem oportunidade, conseguir vaga de emprego. Eu falei, Mas o pai falou, ó, cuidado agora, você ganhou uma rescisão, guarda esse dinheirinho. Aí ele falou, não, já gastei tudo. Eu falei, não acredito, Denilson, como assim? Seu pai me contou essa história. A história. Seu pai me contou essa história. Aí eu falei, do dele. Aí eu falei, caramba, como assim, tal? Ele comprou os tênis, tênis. Falou, mano, que merda, tal. Aí deu risada e falou, não, Rica, eu tive a mentoria de empreendedorismo, e aí eu criei um marketplace, comecei a vender tênis, e aí eu ganhei 7 vezes mais o valor do meu salário. Foi a primeira experiência ali do Deni, né? Deni começou a empreender pra caramba, tal. Agora, ele é um dos alunos que vai pro Vale do Silício pra gente, tá morando em Floripa, se mudou pra lá, tá empreendendo com uma academia de IA e acabou de casar com uma aluna do Alicerce. Eles se conheceram no Olhar de Bia, ele fez 2018, ela fez 2024, se conheceram e casaram morando em Floripa. Cara, olha que loucura, já vai ter o Alicerce baby, né? A próxima geração. Então, isso que é muito louco. A gente passa a fazer parte da família e de geração de novo tudo, assim. Especial muito, demais, muito Bia. Maravilhoso. Muito, muito mesmo. Bia, eu queria agora... Nosso bate-papo está chegando ao fim, infelizmente. Mas estou amando. Linda. Queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, que querem fazer o bem, que têm esse chamado, esse propósito. Perfeito. O que você falaria para elas? Gente, tem uma frase que a gente usa muito no Olhar de Bia, né? Tem até tatuada aqui, tá falando que minha irmã é tatuadora. Tá com medo, vai com medo mesmo. Acho que a gente às vezes a gente posterga muito, sabe? E não só fazer o bem, mas realizar o nosso sonho. E quando a gente realiza o nosso sonho, quando a gente deixa de realizar o nosso sonho, a gente não é bonzinho, a gente não é modesto, a gente é egoísta. Porque imagina se a Rafa lá atrás, seu pai lá atrás, não realizasse o sonho dele. Quantas vidas não seriam impactadas? Quantas famílias que dependem da Ritaco? Quantas pessoas, clientes dependem da Ritaco? Então, o nosso sonho não é mais só sobre nós, é sobre cada pessoa que a gente tem que chegar. E tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, tá lá em Mateus, que fala que a gente é como lâmpada. Imagina pegar uma lâmpada que ilumina Guarulhos inteiro e colocar ela embaixo da cadeira. Ela tem função? Cara, não ilumina ninguém. E a gente é como lâmpada, a gente precisa brilhar. E é muito sobre ousadia, Rafa. Então, chega de fazer algo mediano, algo mais ou menos, sabe? Vamos fazer algo de realmente ousado. E eu faço aqui não convite, mas convocação para vocês. O Olhar de Bia, você pode pesquisar e conhecer sobre a gente. Graças a Deus, a gente somos muito seguros em dizer, né, sobre nossa história de quase 19 anos de história, que é uma ONG com um trabalho muito genuíno, muito verdadeiro e de muito impacto. E o impacto só se faz se a gente as constrói em colaboração. E hoje, o segundo setor, que são as empresas, o terceiro setor, tem que andar mão lado a lado. E para a gente potencializar nosso trabalho, precisamos de investimento, precisamos de patrocinadores e de empresas que entendam a importância do social e que a gente consiga construir soluções em conjunto. Não é só doar por doar, não é caridade, não detesto essa palavra, caridade, não é caridade. Você está investindo no social para ter um retorno. Então, o meu convite para vocês, tanto vocês quanto pessoas físicas, né, à frente de qualquer organização, mas vocês como RH, como time, que está incomodado, que está inconformado para transformar o propósito do Missão, Visão, Valores escrito na parede para colocar em prática, chame o Olhar de Bia. Né? A gente é a referência para falar de social, de jovem, de impacto e de construir o propósito de dentro para fora. Porque não adianta fazer para inglês ver, né, Rafa? Então, não adianta fazer só para bonitinho, não. Tem que algo que seja genuíno. Tem que viver isso, exatamente. Né? Tem então, então, é mais do que a gente criar as melhores empresas do mundo, é as melhores empresas para o mundo, começando aqui. Então, esse é o momento agora de fazer. Com certeza. E se cada um fizer a sua parte, a gente tem um mundo muito melhor, né, Bia? Exatamente. Bia. E até aproveitando a deixa aqui, né? Meu pai me ensinou uma coisa, né? Quando for pedir alguma coisa pra alguém, pede ao vivo, que tem chance dela não falar não. E a gente, cada vez mais, a gente traz pessoas do bem, pessoas pra construir com a gente, né? E a Ritaco já tá com a gente há muitos anos, graças a Deus, sou muito grata. E agora
foi um convite, uma convocação pra gente dar um próximo passo em conjunto, né? Pra Ritaco, além do que a gente faz o Olhar de Bia, a gente tá mais junto todo nesse pool que eu falei do SAS do Bem, pra gente construir a mudança de mais jovens, gerar mais oportunidades pro nosso RH também. E acho que a gente tem valores muito similares, né, Rafa? Com certeza. Empresa, família, Guarulhos. E queria muito convocar, trazer vocês pra agora estar com a gente ainda mais próximo do Olhar de Bia, pra gente transformar mais. Conte com a gente. A gente ama. Tá vendo, gente? Faça isso, peça ao vivo. Bia, conta com a gente. Obrigada, realmente, obrigada. Eu tô marcando aí com o seu pai, a gente Obrigada. acaba nunca acontecendo. A hora é agora, nada é por acaso. Exatamente, a Essa hora é hora é agora. acaso. Conte com a gente. Que honra, que né? honra. Conte também com as pessoas que estão nos assistindo. Sim, super, né? super. E vamos De verdade. realmente fazer a diferença aí na vida das pessoas. Legal, que honra. Obrigada, Rafa. Sério, Muito sou muito feliz obrigada. de vocês. Vocês são muito Eu amei muito queridos. demais. Amei, foi maravilhoso, Muito linda de a história verdade. de vocês. Obrigada pela conexão. Já Por dar era- por ser tão genuíno do que vocês fazem. Sempre você e o Matheus, assim, todas as vezes que a gente se reunia, toda vez que fez ação em conjunto, sempre foi algo muito verdadeiro. Isso Sim. que eu admiro muito. Não é à toa que vocês ganharam em primeiro lugar, né? Então, assim, no Great Place to Work. Porque realmente, não adianta fazer. A gente tem que viver, né? Viver Cara, esses valores. É muito viver- fácil fazer ação social no final do ano, Rafa, e fazer o Sim. Natal, beleza. Mas, cara, o ano inteiro é um líder péssimo, equipe, nossa, tá se matando pra trabalhar. Cara, não Sim. adianta. Então é algo que é genuíno e por isso dá certo a nossa relação. Com certeza. Linda. Obrigada. Muito obrigada, Bia. Pessoal, e vocês que nos assistiram até agora, se a história da Bia também te inspirou, vamos ajudar a fazer desse mundo um lugar melhor. Até o próximo Healthcast. Tchau, gente.